Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, uma super satisfação. Vamos conversar com a Evertec, com o Thiago Saldanha, diretor de inteligência artificial. Saldanha, obrigado por me receber, poder contar essa história. Tem coisas bem legais para a gente falar da Evertec e da missão que você está cumprindo aí. Obrigado. Flávio, obrigado a você, é um prazer estar aqui com você. Obrigado por visitar a gente, estar aqui com a gente. Vamos lá, espero que a gente consiga cobrir todos os pontos, tem bastante coisa para a gente falar. Tem bastante coisa e acho que a gente deveria começar você dando uma visão para quem está nos vendo, falar um pouco quem é a Evertec, né? De onde ela vem, há quanto tempo ela está nesse mercado. É um mercado bastante dinâmico, eu diria. Então vamos começar essa nossa conversa falando sobre a Evertec e aí a gente entra na tua área específica depois. Legal. Bom, a Evertec é uma empresa que nasceu em Porto Rico, é uma empresa que hoje faz parte, que é dona de um grupo muito grande, presente na América Latina inteira, que adquiriu a Sinqia em 2023 aqui no Brasil, entrando aqui no Brasil junto com uma aquisição da PaySmart, foram as duas aquisições de 2023. A Evertec em si é uma empresa de 5 mil funcionários, com mais ou menos 900 milhões de dólares de faturamento ano. É uma empresa listada em Nova York, na Bolsa de Nova York, que tem como soluções toda a parte de pagamento, aqui no Brasil muito forte na parte de bancos, mas também temos muita coisa de cartão de crédito, toda a parte de pagamentos também no Brasil. Aqui temos uma presença muito grande em consórcios, previdência, parte de fundos, investimento, temos soluções também de serviços. Então é uma empresa que consegue compor soluções para qualquer empresa que quer ofertar alguma coisa financeira. Então a gente costuma dizer que a gente tem todo o full bank, toda a solução completa para uma jornada financeira em qualquer empresa que quer entrar nessa jornada ou que já está presente na jornada, pequenas ou grandes empresas. Tá. Bom, se uma empresa quer estabelecer uma fintech, um serviço financeiro, pode se fundamentar no serviço da Evertec. Com certeza, a gente consegue entrar tanto com a parte consultiva, através de um time financeiro de serviços financeiros especializado, como toda a parte de software onde a gente é especializado. Então temos sistemas de core bancário, sistemas de crédito, sistemas de compliance, sistemas para cartão de crédito. Então qualquer sistema de risco, de análise, a gente tem de câmbio, vários sistemas a gente consegue contemplar. E essa história foi criada na Evertec através de várias aquisições, através de criação de produto ou aquisições de empresa. No Brasil, são mais de 26 empresas adquiridas, na época de Sinqia, e na Evertec já são 8 empresas adquiridas, 9 empresas adquiridas no total. Então, é um conjunto de soluções que foi se formando nos últimos 30 anos, que compõem todo esse ecossistema hoje dentro da Evertec. Perfeito. Bom, a sua área de interesse, ou mais do que isso, o que você cuida na empresa, é a área de inteligência artificial, que na verdade, na minha modesta opinião, é um nome que está muito em voga por uma coisa que já vem evoluindo há muito tempo. Então a minha pergunta para você é, fala um pouco sobre como entrou a inteligência artificial na Evertec, se foi gradual, se já faz tempo, enfim, como é que ele entrou e como que isso está sendo direcionado para aprimorar os processos da empresa? Bom, a IA não é novidade na Evertec, como você mesmo disse, já é uma coisa que já existe, então a gente já tinha adquirido algumas empresas que utilizam IA, já tínhamos criado produtos utilizando IA, seja uma rede neural, seja uma NLP, seja alguma coisa com machine learning. Então a gente tem processos de onboarding, a gente tem processos de análise de documento, análise de fraude. Então a gente tem alguns produtos já utilizando IA tradicional, que a gente já vinha investindo. Só que com o advento do GPT em 2022, com essa nova onda de IA generativo, a gente viu que uma transformação estava caminhando e a partir dessa visão de transformação, onde a gente viu que a gente poderia ser mais competitivo, trazer mais eficiência, conseguir acelerar agendas de modernização, conseguir acelerar time to marketing para lançamento de produtos, criar novas soluções. A partir dessa visão, a gente viu a possibilidade de criar um centro, um laboratório especializado que pudesse trazer um potencial muito maior para o nosso time, para a nossa empresa, para gerar essas soluções e entregar o resultado sempre com a visão no cliente, né? Como que a gente consegue levar satisfação e aumento de vendas também para os clientes. Por meio de uma conversa anterior que nós tivemos, eu entendi alguma coisa e eu vou usar uma analogia, eu quero que você valide essa analogia para mim. No passado, por exemplo, quando uma empresa
entrava no mercado para comercializar soluções de cloud, não fazia muito sentido ela mesma não usar a cloud. Ela tinha que se apropriar do conceito da nuvem, né? Mergulhar na nuvem, estar bem assim, ambientada para poder fazer um bom trabalho de implementação de serviço de nuvem. Acho que é parecido com a IA e o que aconteceu com vocês, né? Com certeza. Não adianta a gente querer se transformar, querer utilizar, se a gente não souber o que é. Então, primeiro a gente olhou para dentro de casa, de como que a gente conseguiria entender todo esse mundo novo, como que a gente conseguiria absorver essa tecnologia com esse conhecimento. A gente olhou muito para a eficiência, como que a gente aplica isso. Então, a gente aplicou primeiro dentro de casa, a gente trouxe para o laboratório, a gente fez testes em ambientes seguros, com qualidade, gerou resultado, começou a fomentar, começou a capacitar, começou a criar uma trilha, uma rodovia de transformação dentro da empresa. E hoje a gente vê esses frutos, essas frentes nascendo em várias partes da empresa, né? Seja em partes administrativas, times de contabilidade, times de people, RH também, RH, né? ou seja na parte técnica, que hoje eu acho que é o mais comum que a gente vê hoje no mercado. Então, a parte de desenvolvimento está muito avançada hoje, utilizando IA. É realmente uma transformação, é uma quebra de paradigma de como se construir software. Então, a gente já está consumindo isso há muito tempo, a gente já vai tendo resultados muito positivos com isso, graças a uma primeira aplicabilidade interna, para depois a gente conseguir colocar em produção, né, como se diz. Você falou em desenvolvimento, e isso realmente me chama bastante atenção, né? Até vou repetir aqui, nem todos sabem, eu tive em algum momento da minha vida que eu já desenvolvi software, já migrei sistema, já trabalhei com banco de dados, enfim. Então eu tenho assim uma proximidade a esse tema. Eu queria que você me contasse como que é o uso da inteligência artificial exatamente nesse contexto de dev, né? Como que isso tem trazido benefícios e parece que não só em termos de produtividade, qualidade, enfim. Vamos contar um pouco dessa história. Claro. A gente tem uma agenda de modernização muito agressiva, né? Então, como eu comentei, são 26 aquisições ao longo dos últimos 30 anos, que trouxe muito software, muita capacidade de atender o mercado, mas também trouxe muita dívida, muito legado, muita necessidade de modernização. Então, nós temos uma agenda, um roadmap muito grande de modernização. Por isso, olhamos para a eficiência, olhamos para essa esteira de como a gente conseguir acelerar para levar satisfação para o nosso cliente, conseguir atender uma demanda mais rápido, conseguir gerar mais crescimento, potencializar o crescimento da empresa através do uso da IA. Como que a gente consegue fazer isso? Então, a gente foi olhar, a gente quebrou todo o ciclo de desenvolvimento de software, né, a cadeia de desenvolvimento, a gente quebrou em fases e etapas para entender ponto a ponto, para reescrever, reentender o nosso processo. A partir desse reentendimento, né, a gente conseguiu aplicar a IA em várias etapas. Então, por exemplo, hoje temos IA aplicada para a criação de uma história, então a gente consegue especificar algo já no padrão, já dentro do sistema que a gente utiliza no dia a dia. A gente trouxe uma eficiência para um time de negócio. A gente tem uma IA específica documentando softwares, então... Varrendo fonte, entendendo o contexto do software, entendendo o contexto de uma função, de uma página, e levando isso para uma linguagem mais natural, para que não seja dependente de um time, de uma pessoa técnica, uma correção de um bug, uma resposta para um atendimento, uma escrita de uma história de modernização. Então a gente consegue hoje documentar processos e softwares muito rápido através de uma IA que a gente desenvolveu internamente, com contexto nosso, proprietário nosso, através desses agentes. A gente conseguiu colocar agentes para a criação de front-end, por exemplo. Então temos um agente hoje que é capaz de ver um print, um Figma, um layout, ou até um prompt, né, uma mensagem, e desenvolver uma tela já no padrão de layout da Evertec, né, já no design system nosso, nos padrões de arquitetura, gerando já o código muito rápido. Então, algo que ia demorar 2 semanas para ser feito, hoje é feito em 1 dia, em 2 dias. Uau! Então, a gente conseguiu fazer, a gente está agora evoluindo um software, um agente para qualidade, onde a gente tem toda a parte de acompanhamento funcional, de telas, de resultados, trazendo insumos mais rápidos nos testes, gerando os testes automatizados mais rápidos, além dos unitários, além de toda a parte de desenvolvimento. E aí entra várias coisas dentro do mundo de desenvolvimento específico, né, de code, né? Então a gente aplicou técnicas como vibe coding, a gente trouxe técnicas de context engineering, a gente usa ferramentas dentro de alguns casos específicos, dentro de laboratório, com toda a segurança e qualidade necessária de privacidade de dados, de informações, para trazer eficiência. Então, são várias etapas
que a gente conseguiu aplicar em vários lugares da etapa de software, a gente conseguiu aplicar IA para gerar eficiência. Me ocorreu uma coisa agora, o segmento financeiro talvez seja o mais cheio de regulamentações, o mais regulado do Brasil, né? E mudanças acontecem assim com muita frequência. Então eu imagino que isso permita que vocês tenham mais agilidade para trazer novos produtos ou fazer adaptações em produtos já existentes. Inclusive você comentou de uma mudança que está para acontecer que vai ser bastante impactante, né? Como você diz, mudança regulatória é a coisa mais comum que tem aqui no Brasil, é uma mudança. E a Evertec é muito impactada, né? Porque a gente atende empresas que são reguladas. Então a gente atende bancos regulados, a gente atende empresas de fundos regulados, empresas de investimento, empresas de previdência, de consórcio, de pagamento, todas elas têm uma regulação por trás de como operar. Então todas as mudanças regulatórias a gente tem que cobrir de alguma forma. Então isso é uma obrigação nossa, isso é um compromisso nosso com os nossos clientes, com o mercado, de ter softwares atualizados, nos torna mais competitivos. E agora em julho vai ter uma mudança regulatória muito, muito grande, uma mudança, na verdade, do CNPJ, né? Nem é de um órgão específico, mas o CNPJ passa de ser numérico para alfanumérico. Isso tem impacto muito grande em vários softwares nossos, né? É um Big Bang, é um bug do milênio atual. É quase isso, é quase isso. E o nosso roadmap não pode ser impactado por todas as demandas legais. A gente tem que conseguir dar vazão às demandas, às vendas, às necessidades, aos atendimentos, de uma forma eficiente, sem impactar o cliente. Então, como que a gente consegue fazer isso de uma forma eficiente? A gente trouxe a IA hoje nesse processo, então a gente conseguiu criar um agente interno nosso que mapeia os impactos do software, em todos os nossos softwares, né? Da mudança regulatória, essa mudança do CNPJ, e direciona para o dev onde ele tem que atuar de uma forma muito eficiente, muito clara, sugerindo até, em alguns casos, o que deve ser feito, qual é o nível de impacto para a gente conseguir priorizar. Então a gente criou esse agente que acelerou muito a nossa agenda de mudança, dessa mudança específica no software. A gente vai conseguir antecipar para os nossos clientes. E isso que gera a satisfação no final, né? Então a gente aplica para a eficiência com uma visão de satisfação do cliente, né? Como que a gente consegue atender mais rápido o nosso cliente, com mais qualidade, então atende o time to market nosso, atende o time to market do nosso cliente também. Bom, a gente está falando aqui do uso dentro de casa, né? Nem falamos de soluções que tenham IA embarcada para o cliente, né? Obviamente isso também faz parte. Agora, isso tudo demanda bastante esforço, bastante investimento, né? Sim. No ano passado, a gente teve um investimento específico em P&D de mais de 30 milhões de reais. Mundo ou Brasil? Só Brasil. Uau! Só Brasil. No mundo é um número bem superior. E esse investimento, a gente é específico nessa agenda que eu comentando de modernização, de evolução, e a gente embarcou a IA exatamente aí. Então, a partir da IA, a gente transformou esses 30 milhões em muito mais, porque a gente conseguiu produzir muito mais do que era previsto antes, sem a IA. Então, a gente conseguiu acelerar frentes. Então, a gente conseguiu criar produtos novos, além de a gente modernizar a nossa esteira de desenvolvimento, modernizar todo o processo nosso, conseguiu capacitar os times administrativos, a gente conseguiu criar produtos novos. Então, por exemplo, hoje nós temos soluções na Kitja, uma empresa que a gente adquiriu de cobrança, que faz toda a parte de cobrança, de conversacional com os clientes através da IA, através de uma conversacional, de um app conversacional. Então, tem toda uma interface guiada por IA que trouxe uma taxa de conversão de mais de 30%. Em alguns casos já era uma taxa boa e agora a gente chegou a mais de 30% de conversão de aumento. A gente criou um portal de recebíveis, de venda de recebíveis, e os nossos clientes conseguem vender recebíveis para os próximos clientes através de conversacional também, de WhatsApp. A gente tem IA embarcada em projetos de firmas e poderes, apoiando toda a parte contratual, de análise contratual, já com IA. Então, são várias iniciativas que a gente investiu o ano passado. Um caso muito, muito famoso, a gente pode deixar depois o link para o pessoal ver, que é público, é o caso da Master, onde a gente criou uma solução que junto com a Master, utilizando IA, isso já no nível global, Latam. Então, a gente pode depois fazer o link, colocar o link aqui nas descrições, para o pessoal conhecer mais sobre isso. Bom, é um mundo que se abriu com essa
essas possibilidades. Quem achava, quando apareceu o GPT lá em 22, como você falou, só uma coisinha bonitinha para você fazer pergunta, é nada, né? Olha a quantidade de aplicações que surgiram dentro e fora e na interface com o cliente e para dentro, né? Existe uma discussão se é hype ou não é hype, né? E quando a gente iniciou o processo, a gente queria realmente resolver se era hype ou não, mas com aplicabilidade interna. E a gente, com um processo, com uma visão, com uma cadência muito organizada dentro da empresa, a gente conseguiu criar ciclos curtos de impacto através de conhecimento, estrutura, aplicabilidade seja para crescimento ou para eficiência da empresa, a gente conseguiu aplicar ela muito bem. A gente entende que não é um hype, é uma realidade. A gente está extraindo ótimos números. Hoje, todos os nossos desenvolvedores aplicam o IA no dia a dia. A gente tem ferramentas todas corporativas, seguras, no ambiente seguro. A gente tem políticas claras de uso seguro de IA, ferramentas claras de que podem e não podem ser utilizadas na empresa. A gente tem COI hoje de investimento, no Latam. Então, são várias iniciativas que a gente vem aplicando hoje que a gente consegue dizer que não é um hype, é uma realidade. E a gente incentiva cada vez mais que as pessoas, que as áreas utilizem hoje no dia a dia. Tanto não é hype que o seu papel, diretor de inteligência artificial, foi criado. Né? Se fosse apenas algo efêmero, nem que eu chegaria... Não teria aqui. Não, com certeza. E a gente pode ir até além, né? Além da empresa, né? Você vê o quanto as empresas estão investindo em IA, então você vê as big techs, você vê os governos, uma disputa de quem vai conseguir chegar numa AGI, por exemplo, primeiro, quem vai dominar esse mercado. Você vê data centers indo para o espaço para poder fazer processamento e não depender da energia local. Você vê avanços na saúde, você vê avanços em novos mercados, como, por exemplo, robôs. São mercados que estão sendo criados por conta de uma evolução, por conta de uma quebra de paradigma contextual de IA, né, de como que a IA consegue entender o contexto, consegue entender a forma de falar natural, e isso gera novos mercados. Então, se você gera novos mercados, se você transforma o mercado atual, você está gerando uma evolução industrial. Então, não é um hype. Realmente está passando por uma transformação e a gente não consegue prever o que vai ser daqui a 5 anos. Mas, com certeza, vai ser com IA. Vejo assim também, com certeza. Puxa vida, que história bacana essa que você compartilhou. Eu faço questão de, daqui vários meses para frente, quem sabe no segundo semestre, voltar a conversar, ter um refresh para saber em que ponto, até que ponto de evolução vocês estão chegando. Muito obrigado pela sua participação. Podemos contar com esse retorno, né? Com certeza, estou à disposição, a gente está à disposição, toda a equipe. É um prazer muito grande estar aqui com você e poder compartilhar com o público. Então, conta com a gente. Sempre que quiser vir, a porta está aberta, a gente vai te receber muito bem. Muito obrigado. Maravilha, super show. Esse foi mais um Papo Fácil com o Thiago Saldanha, o Saldanha, diretor de inteligência artificial da Evertec, que a gente possa de novo conversar e que não demore muito. Muito até obrigado, lá. Até lá.